Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Que cântico lindo. Ele fala de dois aspectos, dois atributos de Deus. Da transcendência soberano. Governa os buracos negros, o cosmos. Tudo. Mas também a imanência, ele está pertinho. Tu te importas comigo? Que coisa maravilhosa, né? Nós adoramos um Deus maravilhoso. Às vezes, vendo reportagens, vídeos, etc., e que esses vídeos mostram imagem de islâmicos e de outros povos que não adoram ao Deus vivo, meu coração fica pesado e fico com pena. Poxa, essas pessoas estão nas trevas. Que coisa e que privilégio que nós temos de ter a luz de Cristo para nos iluminar. Isso não tem nada a ver com nada. A gente vai continuar o exame de Apocalipse. Se você tem a sagrada palavra, nós vamos continuar. Chegamos no 12º capítulo deste livro, e esta passagem é um tanto misteriosa, que nós vamos considerá-la hoje, pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Apocalipse 12, nós vamos examinar a primeira metade, vamos de 1 a 6. Eu leio na Ara, você acompanha na sua Bíblia, deixa ela aberta no teu colo. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra, e o dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para ali a sustentasse durante 1260 dias. Pai, fala conosco. Pai, nos orienta agora, dá-nos clareza a tua palavra. Nós te pedimos, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que mulher é esta? Que coisa esquisita. Que dragão é este? A melhor maneira de nós entendermos a Escritura é através de um princípio que diz o seguinte: a Escritura, ou a Bíblia, é a sua própria intérprete. Eu tinha separado, acabei esquecendo ali, um texto da Segunda Confissão de Londres, Confissão Batista de Londres, de 1689. Naquela confissão, o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo da confissão diz que a Escritura é suficiente para todas as questões de fé e vida espiritual. E o 9º parágrafo diz que a Escritura interpreta a si mesma. Parágrafo 9 do primeiro capítulo da primeira confissão de Londres. Nossa tradição vai alguns séculos já aí produzindo confissões de fé. Ora, se a Escritura
interpreta a Escritura, existe algum lugar, algum local da Bíblia que mostra uma mulher, sol, lua? Sim. Deixa a tua Bíblia aberta em Apocalipse 12, que tu acabaste de ler, e compara com Gênesis 37. Gênesis 37, 9, que tu vais ver que o sol, a lua e 12 estrelas, estas imagens são usadas para descrever uma comunidade de pessoas. Nesse texto, que eu espero que tu estejas me acompanhando, sabe, meus irmãos, é muito difícil você crescer na graça, crescer em maturidade, se você não estiver interessado. É muito difícil você. Por isso é muito importante que você sempre venha para a igreja com a sua Bíblia. Importante isso. Para que você... Existe poder na palavra de Deus. Não no poder do pregador, eu sou um homem, eu não sou nada. Mas há poder na palavra de Deus. E quando você se envolve com a maravilhosa palavra de Deus, você cresce. Amém? Então, contrasta comigo. Olha Gênesis 37, versículo 9. Neste texto, José relata seu sonho a seus irmãos, dizendo, aspas, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Fecha aspas. O pai de José, Jacó, entendeu na hora o que ele disse. E ele diz, o velho, o ancião Jacó, diz, o que quer dizer isso? Ele diz para o filho, eu estou lendo da paráfrase aqui o livro. O que é isso? Não me digas que eu e tua mãe e os teus irmãos ainda viremos a inclinar-nos na tua presença. O sonho profético do jovem José se tornou realidade muitos anos depois. Vocês todos conhecem a história de José. Ele foi vendido, foi para a casa de Potifar, amargou anos na cadeia, mas se tornou primeiro-ministro do Egito. E, uma longa história fazendo curta, os irmãos dele vieram buscar alimento e se prostraram diante daquela autoridade, como todos que vinham. Então realizou-se o sonho profético que ele havia tido. Descobrimos assim que a Escritura interpreta o sol, a lua e as estrelas como um retrato dos membros da família do patriarca Jacó. Concluímos que a mulher, no nosso texto, é na realidade um símbolo da nação Israel, cuja família de origem é justamente a família de Jacó. A mulher aqui é apresentada grávida, em dores de parto, para dar à luz, fecha aspas. No livro do profeta Miqueias capítulo 5, versículos 2 a 4, nós lemos o seguinte: Belém, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz aquela que está em trabalho de parto. Então, o restante dos irmãos do governante, os gentios, os não-judeus, se converterão, voltarão para unir-se aos israelitas. Ele, o Messias, se estabelecerá e pastoreará na força do Senhor. Ou seja, a mulher em dores de parto é Israel gerando Jesus Cristo, o Messias. É simples assim. Lemos em Romanos 9, 4 e 5, que vem dos israelitas os patriarcas e também deles descende o Cristo, Jesus, segundo a carne. Não há dúvida, então, que a nossa interpretação está correta. O varão, Jesus Cristo, é quem Natanael disse ser o rei de Israel. João 1,49. Seguindo, versículo 3, volta para Apocalipse. Apocalipse, versículo 12, 1 e 2. A mulher é Israel e o varão é Jesus Cristo. Ela dará luz, Israel dará luz ao menino Jesus. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas, algumas traduções 7 diademas. Este dragão vermelho é simples de identificar, é Satanás, cuja identidade explícita está no versículo 9. Olha comigo 9 aqui.
logo embaixo, tu leste de 1 a 6, bate os olhos embaixo. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. Então, o dragão aqui é o inimigo de nossas almas. Nós vamos examinar os detalhes de 7 cabeças e 10 chifres do dragão quando estudarmos Apocalipse 13 daqui a mais alguns dias. Eu não vou estar nos próximos domingos, mas quando retornar ao púlpito, então nós vamos dar uma olhada aqui nessas 7 cabeças e 10 chifres. Por enquanto, basta resumir que as 7 cabeças e os 10 chifres simbolizam governos e nações, superpotências que estão todos sob o comando do diabo, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, os governos deste mundo são controlados por Satanás. Um exemplo clássico disso aí é que o rei da Pérsia é identificado por um anjo que se opõe a Miguel em Daniel 10, 12, 13 e 20, vocês lembram do contexto também? Daniel pediu que o Senhor o atendesse em uma oração, mas demora 21 dias para o anjo chegar até Daniel e diz: eu ouvi a tua oração no primeiro dia, mas houve oposição contra mim. E é interessante, meus irmãos, um parêntese, que há uma batalha no céu, há uma luta celestial que a gente não vê. É invisível aos nossos olhos. Há uma guerra no céu entre os anjos do Senhor e os demônios, os principados e potestades. Tanto é que Miguel teve que vir ajudar esse anjo a atravessar e chegar até Daniel. E aqui, este anjo é identificado como o príncipe do rei da Pérsia. Então, a gente vê que o rei da Pérsia era comandado por este anjo aí do mal. O comando das nações e dos governos deste planeta é de Satanás. Por isso que o diabo mostrou a Jesus todos os reinos da terra e disse: tudo isso te darei. Ele tem o comando. E a nossa luta, a gente sabe, é justamente contra poderes e autoridades. O verdadeiro presidente do Brasil não está em Brasília. O verdadeiro presidente do Brasil reside nas regiões celestiais. Os governadores, os prefeitos e demais autoridades são apenas marionetes, operadas por poderes e autoridades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal que habitam as regiões celestiais, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6. É por este motivo, é por esta razão, que a igreja é comandada a orar pelas autoridades, para que as atividades malignas sejam refreadas. Lemos isso em 1 de Timóteo 2, 1 e 2. Paulo nos diz que se ore, que se suplique, que se agradeça a Deus intercedendo a favor de toda a gente, sem esquecer os que governam e estão investidos de autoridade, a fim de que possamos viver em paz e sossego. Qual é a aplicação prática disso para mim e para você? Nós, os crentes, temos o poder de interferir nos governos. Nós temos o poder. Por isso que durante as eleições nós devemos estar em oração. Não pelo candidato A ou B, mas para que tenhamos paz. Que não sofremos, que não venhamos a sofrer. Porque os candidatos podem variar. Um é muito ruim, mas tem um que é péssimo. Eu não creio particularmente aqui que existe candidato bonzinho. Eu não creio nisso não. Mas existe o mais péssimo do que o péssimo, por assim dizer. Então nós devemos orar que o Senhor tenha misericórdia, que nos dê governadores, prefeitos, que nos dê deputados, que nos dê as autoridades que são pelo menos as menos ruins sobre nós, amém?
Esse é o comando que o Senhor deixou e a aplicação prática para nós. Observamos que o dragão é vermelho, diz o texto, cor do sangue da matança. Jesus nos diz que o diabo é assassino. Ele foi homicida desde o princípio, disse Jesus, e não se apegou à verdade. Além dele ser assassino, cor do sangue da matança, ele é o agente do roubo e da destruição. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, disse Jesus. Satanás, em primeiro lugar, deseja matar. Ou seja, ele não quer que os que estão caminhando, estão na morte, passem para a vida, sejam salvos. Ele não quer. Ele deseja que você que não é crente permaneça na morte. Jesus diz, deixa os mortos enterrarem os mortos. Ele não quer isso. Mas quando ele não consegue, então ele passa a querer roubar a pessoa. Roubar da paz, roubar da herança, roubar das virtudes que o Senhor quer que a gente tenha, que são nossas. Ele passa então a infernizar a vida do crente, porque ele não conseguiu evitar que a pessoa deixasse a morte e viesse para a vida. Ele é homicida e vem para roubar, matar e destruir. O dragão vermelho é Satanás e suas obras malignas, como nós acabamos de ver. Vale aqui uma breve reflexão que ecoa a nossa última palavra 2 domingos atrás aqui. O que transformou o diabo nesse ser terrível? O diabo não foi criado com este temperamento. O diabo foi criado como a mais bela de todas as criações de Deus. Essa descrição é linda, feita em Ezequiel 28, 12 a 19. Descreve esse anjo que Deus fez, perfeito em sabedoria e beleza. Eu estou parafraseando aqui. Ezequiel 28, 12 a 19. Moravas no Éden. Satanás estava no Éden antes de Adão, hein? Antes de Adão e Eva. Moravas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda espécie de pedras preciosas. Olha como era belíssimo. Rubis, topázios. Isso aqui é tudo linguagem figurada, mas fala da beleza deste ser. Diamantes, turquesas, ônix, jaspes, safiras, carbúnculos, esmeraldas. Algumas dessas pedras aqui eu não sei nem o que é isso, mas eu imagino que é uma coisa muito linda. E ainda te cobrir de ouro. Tudo te foi dado quando tu fostes criado. Olha que descrição. Nomeei-te, diz Deus aqui através de Ezequiel, querubim, com a missão de proteger. Tinhas acesso ao monte santo de Deus. Deslocavas-te por entre pedras reluzentes como fogo. E ouça aqui essa descrição. Eras perfeito. Que coisa! Eras perfeito em tudo o que fazias. Até que foi achado orgulho no teu coração. Por que orgulho? Por causa da tua beleza? Que lição que eu e você podemos tirar para nós aqui? O orgulho barra rebelião transformou a mais bela de todas as criaturas do universo na mais feia de todas elas. A mais linda obra do Criador transformou-se em um horrendo dragão vermelho. E daí, pastor Raik? E daí é que o homem mais puro e santo, a mulher mais linda e meiga, a criança mais ingênua, o ancião mais respeitado, qualquer um pode se transformar em um horrível dragão, se der lugar em seu coração ao orgulho e à rebelião. A atitude de altivez interior, isso aqui é uma luta que eu tenho constante. A altivez é uma batalha constante. E a rebelião exterior, a altivez interior e a rebelião exterior contra a autoridade dos pais, do patrão, do professor ou qualquer figura que represente a autoridade, constituem os ingredientes da transformação de um santo em um demônio.
Por isso que nós que temos filhos pequenos, temos que trabalhar com todo o afinco contra a rebelião. Desobediência é sério. Existem duas categorias que devem... Essas duas categorias, elas são aplicáveis a todos os momentos da vida conjugal. As duas categorias são: isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Então, quebrar uma coisa acidental, uma taça de cristal, não é pecado, foi um acidente. Mas desobedecer mãe e pai, é pecado, é sério. É sério. Quando eu faço curso de noivos, eu tento instilar isso na cabeça dos nubentes, que existe muita coisa que os casais, agora eu estou indo já numa tangente, existe muita coisa que casais brigam que não é pecado. Eu sempre digo, meus queridos, vocês dois, separem, categorizem tudo que é e o que não é pecado. Ajuda muito você, porque se não for pecado, não é importante. Quebrou, então, olha, vamos ter mais cuidado. Mas não é pecado. O teu esposo entrou com o pé sujo, casa, isso não é pecado. Tenta redimir. Separa. Então a criança, voltando agora, nós devemos lidar com a criança, levando em conta o que é rebelião e pecado do que não é. Porque muita coisa que a criança faz não é pecaminoso, mas a natureza, eu digo aos irmãos, os irmãos todos que tiveram filho sabem disso, é muito interessante contemplar com olhos clínicos, como eu faço, a natureza não ainda polida de uma criança. Porque ela vai crescendo, ela vai começando a aprender a disfarçar. Mas quanto mais cru tá, que dá vento, que age em completa desvergonha da sua natureza, se joga no chão, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, que precisa ser domada, para que não se torne um diabo quando crescer. Pai e mãe que deixa filho fazer o que quiser, está criando o menino para ser um diabo. Tu não queres lidar com teu filho? A polícia vai ter que lidar com ele. Tu não queres disciplinar o teu filho, dizer o que é certo e o que é errado e tal? Ele vai dar muito problema em sala de aula, vai ser um inferno em sala de aula, mas eventualmente alguém vai ter que lidar com ele. E aí a polícia vai ter que lidar com esse capeta, que o Senhor nos dê graça, para que a gente saiba como criar os nossos filhos. Eu estou falando aqui do orgulho da rebelião de Satanás. Avante, 4A, acompanha comigo. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O que é isso? Os anjos são chamados de estrelas, está aqui, em Jó 38:7 e também Apocalipse 9:1. Portanto, deduzimos que 1/3 dos anjos do céu se juntaram ao diabo em sua rebelião. Em Isaías 9:15, eu estou comparando escritura com escritura. O profeta mentiroso ali é chamado de cauda, o que indica que Lúcifer mentiu aos anjos, enganou, ele é o grande enganador. Sabe, meus irmãos, Satanás não se mostra tanto como opressor com aquela lança. Satanás tenta muito mais nos enganar. Ele é o mestre do engano. Ele deve ter mentido aos anjos no céu, enganando-os e assim arrastando consigo 1/3 daqueles anjos santos que se transformaram todos em demônios. Adiante, 4b, volta comigo. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. O que é isso, pastor Raik? O dragão a gente já sabe que é o diabo. A mulher é Israel. Israel estava para dar à luz ao Messias e ele se colocou diante dela para tentar devorar. A gente vai ver que ele não consegue, mas ele tenta devorar. E os judeus têm sido
Satanás tem tentado eliminar a linhagem messiânica várias vezes. Faraó tentou eliminar, mandando matar todos os meninos, não conseguiu. Amã, lembram de Amã? O general de Assuero, que fez aquele édito para matar todos os judeus em Ester, não conseguiu. Satanás tem tentado devorar. Herodes mata as crianças todas. Então, ele está ali tentando devorar. Depois que a linhagem, depois que o menino nasceu, depois que Jesus veio ao mundo, ele continua tentando devorar os judeus que hoje estão em Israel e ao redor do mundo, porque ele sabe que existem promessas físicas a Israel, ele não quer isso. Hitler é um grande exemplo de um demônio que tentou destruir a nação judaica. Verso 5, mas ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Jesus, o nosso Salvador, é o homem que governará todas as nações, como lemos em Apocalipse 19:15, tu estás em 19:12, basta tu passares 2 páginas para conferir comigo. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele, Jesus, as governará com cetro de ferro. Jesus vai reinar neste mundo durante 1000 anos. A capital do mundo será Jerusalém. E durante esses 1000 anos, Jesus não estará reinando nos nossos corações apenas como está hoje. Ele vai reinar fisicamente. Ele vai estar aqui nesse mundo reinando. E nesse período ele vai reinar não como carpinteiro bonzinho que ele era. Ele vai reinar como Senhor. Ele governará com cetro de ferro, com força. Diz ainda Apocalipse 19:15. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus voltar, vai ser bem diferente do Jesus que estava aqui, antes de sua glória. Jesus vai voltar de forma tremenda. Em Tessalonicenses, diz que Jesus volta em bola de fogo. 2 Tessalonicenses, ali no comecinho. Ele volta com seus anjos. E aqueles que acham que Jesus é o Jesus Papai Noel vão se surpreender. Depois você leia o começo de 2 Tessalonicenses sobre o retorno de Cristo. Diz lá, tomando vingança contra todos que não creem no Santo Evangelho. Não me alegro com isso, mas é o que diz. Então ele vai reger com cetro de ferro. Mas fala uma outra coisa curiosa no nosso texto. Verso 5, não apenas que ele governará, mas diz também, aspas, seu filho foi arrebatado para junto de Deus. Aqui a linguagem aqui é metafórica, para junto de Deus. Quando a história da humanidade se encerrar e os salvos estiverem reinando com Cristo, haverá um aconchego em um nível altíssimo entre nós e nosso Salvador. Lemos sobre esse aconchego em Apocalipse 3. Ao vencedor, diz Jesus, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Obviamente que essa linguagem é espiritual, até porque fisicamente nós não teremos 1 milhão de pessoas sentar no mesmo trono. A linguagem aqui é de proximidade. Nós vamos estar pertinho, aconchegados ao Senhor. A ideia aqui é de proximidade com o nosso Cristo. Verso 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. A mulher é Israel, lembrem. Para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Temos aqui uma ação forte. É interessante, meus irmãos, uma coisa que dificulta muito a interpretação de Apocalipse é que, por vezes, a lente muda. Às vezes, João, por assim dizer, dá um zoom. Aí ele pontua determinada coisa. Aí, de repente, ele tira o foco
Por exemplo, quando a gente viu as duas testemunhas, na primeira metade de Apocalipse 11, aquilo ali é um zoom no que vai acontecer. Mas depois João volta e dá um panorama geral de novo. E aqui, nós temos aqui um zoom que João deu. É uma ação forte e pontual da parte de Deus para com Israel. Durante o reinado do anticristo, que vai demorar 7 anos, vai haver um grande homem, um religioso, um homem, dizem os teólogos, provavelmente solteiro, mas um homem de grande carisma, um promotor da paz, um homem maravilhoso, articulado, que vai promover a paz, mas na realidade ele é o anticristo. E nos primeiros 3 anos e meio ele vai fazer paz com a nação Israel, mas depois de 3 anos e meio ele vai romper e vai perseguir brutalmente Israel. Porém, os judeus piedosos, o verdadeiro Israel, será protegido e nutrido no deserto por um período de 1260 dias, como está escrito na profecia de Jeremias 34:7. Esta é a interpretação do versículo 6. Uma porção de judeus piedosos serão protegidos fisicamente por Deus durante este período. Se eu não me engano, 1260 dias são 4 meses, alguma coisa, se eu não me engano. Os que são bons aí de matemática podem me ajudar. O que é que a gente pode tirar disso tudo? Como que a gente pode resumir e extrair desta porção das Escrituras algo para nós? Ouça, Deus conhece aqueles que são seus e os protege. Como vimos com as duas testemunhas no capítulo passado. Cabe a nós, crentes, andarmos em humildade. Porque Deus detesta os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Para que no final, se andarmos em humildade, usufruirmos do aconchego de Cristo, da proximidade de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Humildade é uma luta. É uma luta. Orgulho é uma questão apenas de grau. Todos nós, sem exceção, somos orgulhosos em alguma medida. Eu vou dizer de novo, todos nós, sem exceção, somos orgulhosos um pouco mais, um pouco menos. Quer testar o teu nível de orgulho? Tu queres aferir o quão orgulhoso tu és? Te pergunta a ti mesmo, o quão melindroso eu sou. Quanto maior o melindre, maior orgulho. Quanto mais fácil tu te aborreces com o que as pessoas dizem a teu respeito, ou tu ficaste sabendo que fulano falou disso ou aquilo, ou se alguém por acaso entrou e não ousou falar contigo, te ignorou, esse grau de melindre aí mostra o quão orgulhoso tu és. Quanto mais insignificante tu te achares, mais humilde tu és. E eu digo para vocês, tendo pregado Filipenses, e Paulo martela nesse tema com violência, eu me examinei ali. Ele diz, considerem todos superiores a você. E quando eu estava pregando, que o texto ali lida com humildade, eu estava me perguntando, eu considero o porteiro do meu prédio superior a mim? É uma luta isso aqui. Considerai todos superiores a vós mesmos. Então que o Senhor nos dê graça. O Senhor nos dê graça para que nós cresçamos em humildade, para nos aconchegarmos ao Senhor Jesus.